institucionalização, porque daí a Casa Branca, a secretária de imprensa da Casa Branca, sobre uma outra história, mas também que envolve taxação, a Caroline Leavitt afirmou nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará cartas a parceiros comerciais oficializando o início das tarifas recíprocas impostas por ele assim que assumiu o segundo mandato. As primeiras nações que receberam o documento foram o Japão e a Coreia do Sul. E ela disse, a secretária disse o seguinte, abre aspas, haverá aproximadamente 12 outros países que receberão notificações e cartas diretamente do presidente dos Estados Unidos. O presidente ainda planeja criar planos comerciais personalizados para cada país deste planeta, fecha aspas. E aí os países que já receberam a carta: Japão com a tarifa de 25%, Coreia do Sul com a tarifa de 25%, Myanmar com tarifa de 40%, Laos, tarifa de 40%, África do Sul, tarifa de 30%, Cazaquistão com tarifa de 25% e também com 25% a Malásia. E aí, para encerrar, para mandar para você, Hessel, a secretária de imprensa também confirmou que Trump estenderia formalmente o seu prazo para a imposição de tarifas recíprocas de 9 de julho para 1º de agosto, com a intenção de dar aos países mais tempo para negociar acordos. Então é isso, né? Tinha essa expectativa dele divulgar uma tarifa de 10% para esses países que se relacionassem, não é uma melhor palavra, mas enfim, com políticas anti-americanas dos BRICS. Ele não falou sobre isso, mas aí a Casa Branca veio falando sobre essa taxação de 25% a 40% a alguns países que ele já tinha falado antes, como Coreia do Sul e Japão. Eu queria só pegar um pouquinho do final, quando você falava sobre o posicionamento do Brasil. Uma coisa que o Brasil erra e precisaria aí ter realmente um controle maior por parte do Itamaraty junto ao presidente Lula é de que as declarações elas não podem ser feitas na emoção. E quando acontece uma coisa dessa, onde o governo brasileiro ele se posiciona ao sentido de os aviões daqui não param. Mas a emoção atrapalha o Brasil nessas horas. Até porque quando um presidente da República ele se posiciona de uma questão que é exclusivamente pessoal de Donald Trump com o ministro Alexandre de Moraes, ele traz o Brasil, ele traz a entidade governamental para o meio do octógono. E isso não pode acontecer, porque na verdade essa é a grande vontade de Donald Trump, é de que o Brasil se posicione politicamente, diplomaticamente, para justamente justificar algo maior. Então, por isso que o Itamaraty tem que tentar, a gente sabe do perfil do presidente Lula, eu sei que é difícil controlar, mas é preciso fazer isso. Ao mesmo tempo que podem falar assim, não, mas politicamente é interessante, porque nós temos que mostrar a nossa independência, né, a nossa autonomia como país, mas nessas horas não é inteligente, não é estratégico o Brasil se posicionar justamente para não ser levado a uma alavancada de uma crise entre Brasil e Estados Unidos, que do meu ponto de vista é muito difícil, porque querendo ou não, nós já caminhamos para 201 anos de relacionamento diplomático entre Brasil e Estados Unidos. A gente tem uma relação comercial muito importante e a gente não pode brincar com esses discursos. Mas mesmo assim, é importante o Brasil se preservar nessa questão. Quando você fala das cartas, então, já existem novas conversas depois, antes e depois da declaração da Caroline, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, de suspender essas cartas, elas perderem o efeito e aguardar mais 30 dias. Então a gente entra naquela onda do vai e vem de Donald Trump, lá desde o início, aí, há 2 meses, quando ele fez o anúncio das tarifas, onde ele mostrou aquele cartaz gigante, aquele display com todos os países, com as suas taxas, e aí ele volta agora numa versão com as cartas. Então é preciso ainda esperar um pouquinho para a efetividade disso tudo, porque a gente sabe que isso é um jogo de Donald Trump de negociar, então por isso que nós temos que nos acalmar um pouquinho e não entrar muito nessa onda, não. Fernando Hessel, nosso observador da Casa Branca, com um cenário hoje que precisou de muita concentração, hein, Fernando?
Verdade, mas a nossa vida é assim mesmo, a nossa vida é assim mesmo, é se movimentando no meio do barulho, e a gente precisa estar realmente nesses ambientes para poder sentir realmente aquilo que está acontecendo. Fazer jornalismo de gabinete não dá muito certo, você sabe disso. É isso mesmo. E é tão bom quando a gente vê um correspondente internacional, é isso, fora, né, do seu cenário ali, dentro de casa. E a notícia está na rua, né? Ah, sim, eu sou da moda antiga, viu? Então eu prefiro sentir, respirar a notícia do que a gente ficar reproduzindo de outras maneiras. Mas olha, sempre um prazer, conta comigo aqui que tem muita coisa para acontecer. Estamos só no primeiro ano de mandato de Donald Trump. Nossa, sim, e no primeiro ano a gente já teve ele atacando um país que não o atacou, que foi no caso do Irã, numa guerra ali, que não chegou a ser declarada guerra, né, pelos países, mas enfim, pela violência a gente já chama de guerra entre Israel e Irã. Tem essa situação toda do Trump em relação ao Supremo Tribunal Federal brasileiro e também agora, a partir desse post na rede social dele, de coleguismo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse apoio. Outras questões do Trump com outros países, né, nesse envolvimento ou não com outras drogas. Olha, que maluca. Com outras guerras e, enfim, um montão de outros acontecimentos que a gente vai com certeza contar com a sua ajuda para entender. Obrigada, viu, Hessel? Imagina, olha, sobre as drogas você tem razão, até porque existe uma briga muito grande pela Casa Branca com as drogas que atravessam a fronteira do México e isso esbarra muito na imigração americana e isso é um tema bastante sensível, então você não está totalmente errada não. E só para finalizar, antes da gente terminar, é importante o Brasil realmente manter a sua calma, até porque esse movimento que Donald Trump faz com o Bolsonaro, ele é importante porque mostra realmente essa afinidade ideológica, é importante que isso aconteça. Mas isso não deve pesar muito porque Trump tem muitas outras coisas muito mais importantes para tratar. A gente tem uma questão interna, como eu disse, da imigração, a gente tem aí um novo partido surgindo, que é o America Party, enfim, tem tanta coisa acontecendo que um post desse ele não tem tanto significado para os Estados Unidos neste momento, infelizmente para algumas pessoas. Exatamente, é isso, né? Nem lembrei da treta entre ele e o Elon Musk, que é isso, que é criar esse novo partido. Agora é uma tragédia climática, né? Uma situação horrorosa, muito triste. 27 crianças morreram lá no Texas, além de outras tantas pessoas, né? E é isso. As chuvas estão acontecendo, as inundações seguem acontecendo. Então também, claro, é um outro assunto que a gente vai ficar muito atento. Obrigada, Hessel. Bom trabalho por aí.